A gente vai falar de novo aqui sobre fake news, né? A gente tem falado muito de fake news e acreditamos que um dia vai dar problemas para quem brinca com isso, até porque, em alguns casos, as pessoas estão sendo identificadas, eu falei isso ainda no programa de hoje, anteriormente, aqui com o Rafael, as pessoas estão começando a ser identificadas rapidamente. Mas o Dr. Maurício Vitor está aqui também, que vai participar aí comigo hoje por Zoom, doutor, e a gente vê que pessoas maldosas, mal intencionadas, têm usado muito a rede social para fazer denúncias sem cabimento, muitas vezes, sem conteúdo, né? A gente tem notado também que o prefeito Adriano Ramos tem sido alvo desse tipo de crime. Eu, pelo menos, considero crime. O senhor é que vai dizer para nós se é mesmo crime, de que maneira isso pode acontecer legalmente, qual é a leitura que o senhor faz sobre essas questões de fake news que não contribuem em nada, né, para a administração. Parece que a eleição não passou nunca, né? Sempre tem alguma coisa antes da eleição, depois da eleição, durante a eleição, e as coisas para algumas pessoas parece que leva para o coração, né? Para o lado pessoal, mas acaba de alguma forma sempre prejudicando, porque tem aqueles que compartilham também. Então, gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre essas questões aí de fake news e o que pode acontecer com as pessoas que são identificadas, doutor. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Tony. Boa tarde a toda a equipe TVCI. Boa tarde aos queridos telespectadores. Você toca num assunto aí bastante grave, Tony. Nós temos aí visto, né, pessoas passarem da conta. A rede social é um elemento importante de comunicação, de atualização, de brincadeira, de informação. No entanto, nós temos visto que isso está descambando para a irresponsabilidade. Você tocou aí no assunto da questão política, né? Eleição passou e algumas pessoas parece que não se conscientizaram de que isso aconteceu, né? Mas eu vou até mais longe. Mesmo em eleição, Tony, é preciso responsabilidade. Não se constrói nada com irresponsabilidade, com mentira, com calúnia, enfim, com críticas destrutivas. Constrói-se com críticas construtivas. A gente pode discordar e levar a bom termo uma discordância sadia, uma discordância em alto nível. Do que nós estamos falando aqui, Tony, é de crime. São aquelas pessoas que vão para as redes sociais para levar os seus sentimentos pessoais contra alguém ou contra alguma situação, e nessa condição ela acaba passando da conta. E aí, para fazer valer o seu ponto de vista, calunia, difama, injuria, e tem aí exemplos muito recentes disso. Inclusive, você consegue perceber pela forma como a pessoa se expressa. Ela não consegue parar de falar, ela fica o tempo todo escrevendo, colocando críticas e tal, e sempre destrutivas, não constrói nada. Isso, Tony, como você falou, é crime, sim. É crime. Está previsto no Código Penal. O Código Penal prevê os 3 crimes: calúnia, injúria e difamação. Todos eles passíveis de penalização, inclusive com prisão. A pessoa acha que está na rede social e não pode ser encontrada. Pode sim. Mesmo perfis falsos podem ser identificados. E perfis verdadeiros, mais ainda, né? E essas pessoas podem vir a ser punidas. Mas eu vou tocar num assunto aqui que é ainda pior do que essa questão que nós estamos falando. Existem pessoas que exageram tanto na sua irresponsabilidade que elas estão prejudicando não a autoridade que elas estão criticando, não o prefeito, o secretário, o governador, o presidente. Elas estão prejudicando a cidade, estão prejudicando o estado, estão prejudicando o país. Por quê? Bom, vamos falar da cidade. A pessoa vai lá, tem uma autoridade numa conversa com o prefeito de Paranaguá, tem uma pessoa pública numa conversa com o prefeito, com o secretário, com alguém importante da cidade,
e a pessoa só faz criticar. O que acontece com os demais que veem isso? Não querem se aproximar da nossa cidade. Aí, como é que você vai fazer para trazer boas empresas, bons empregos, desenvolvimento, com críticas destrutivas desta natureza? Essa pessoa deveria ser repreendida até em casa, por pai, mãe, irmão, filho, porque ela não está colocando uma crítica que possa trazer benefício para ninguém. Ela está trazendo um malefício não só para a autoridade que ela critica, com a calúnia, com a injúria, com a difamação, ela está trazendo um malefício para a cidade. E aí, todos nós temos que nos envolver e procurar evitar esse tipo de situação. Nós queremos o bem da nossa cidade e, para isso, o bem das autoridades, a gente concordando ou não com elas, é essencial. Nós podemos divergir e criticar, mas não podemos caluniar, difamar e injuriar. A verdade muitas vezes é tão grande que não basta criticar, por exemplo, o lado profissional da pessoa, mas o familiar, o particular, o pessoal, né? As pessoas falam coisas absurdas nas redes sociais. Por isso que eu lhe pergunto e fico mais confortável saber que realmente é crime e pode ser sim penalizado, pode também ser identificado em qualquer situação do perfil, né, doutor Maurício? Exatamente, Antônio. Mesmo o perfil falso, que algumas pessoas ainda conseguem criar, né? Tem a cara de pau de criar, mesmo um perfil falso tem condições de ser detectado. Todos os endereços da internet são localizáveis, eles são identificados por um IP. Mesmo que a pessoa mascare isso por um VPN, as autoridades têm condições de encontrar. E o ponto que eu me refiro aqui, eu vi nas redes sociais recentes uma crítica destrutiva que não é crítica, sabe? É xingamento, é evidente, assim, qualquer um que lê aquilo vê que aquilo é falso, é um abuso, é uma irresponsabilidade. Há ainda quem curta, às vezes por uma questão pessoal também, mas eu insisto, isso não traz nada de positivo, Tony. Além de ser uma violação da lei, poder ter consequências graves para a pessoa que comete, nós estamos falando de consequências graves para a nossa cidade, para o desenvolvimento. Eu vi uma crítica, por exemplo, também, fulano aí não vai nunca chegar à presidência da República, falando do nosso governador. Vejam, qual seria a importância para nós paranaenses de termos um governador que se tornar presidente da República? Os benefícios que não traria para o Paraná, para a nossa Paranaguá também. Então, as críticas são bem-vindas, mas essa forma, que não é crítica, que é crime, né? Que é a calúnia, a injúria, a difamação, essa situação sem limite é preciso ser coibida por todos nós que habitamos também as redes sociais. Ignorar esse tipo de pessoa e deixar que a lei cuide dela. Muito bem, obrigado, doutor Maurício. Um abraço aí, sempre importante a sua participação aqui com a gente, seja em qualquer dos nossos programas aqui, tá bom, querido? Abração aí. Eu que agradeço, Tony, agradeço a você, a toda a equipe. Um forte abraço aí, bem quente, né? Nesses dias frios. Verdade mesmo. Obrigado, doutor.